Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, hoje vamos a continuar, no caso, tínhamos ficado na parte primeira de doenças genéticas, né? Falando da patologia, o estudo dessas doenças genéticas. Tínhamos falado dos conceitos iniciais, falando sobre as diferenças, né, da genética clássica, da genética, no caso, atual, né? Tínhamos falado como isso intervém. Tínhamos até comentado alguns casos, o caso de Cubatão, né, e toda a repercussão que traz essa questão das doenças genéticas que foram assim um pouco deixadas de lado, mas que elas depois, né, desse problema em Cubatão e como muitos outros problemas, né, o desastre em Minato, hoje a gente pode falar Chernobyl, que ela ocasionou doenças genéticas também. A gente pode falar também de Fukushima recentemente, que também gerou problemas. Obviamente, isso não é na hora, isso vai provir depois, no caso, quando ela atingir as gerações próximas, né, das espécies que foram atingidas. Isso, obviamente, inclui o ser humano. Então, hoje vamos falar, né, no caso, vamos dar continuidade na parte 2 dessas doenças genéticas, a patologia das doenças genéticas. Nós tínhamos até falado os diferentes tipos de mutações que acontecem, nós tínhamos falado as primeiras, que são as estruturais, né, que tínhamos falado casos da deleção, translocação, etc, etc. Hoje nós vamos entrar já no outro tipo, que são as mutações cromossômicas numéricas. Obviamente, as estruturais, elas mexiam com a estrutura dos cromossomos. Nessas numéricas, nós vamos a mexer com o número. Na verdade, nós não, né? Isso vai ser as mutações, enfim, que vão mexer nesses cromossomos. Obviamente, essas numéricas vai ter o quê? Vai dar um erro na separação dos cromossomos. E principalmente durante o ciclo celular, na fase da anáfase, que ela controla na meiose, né, no caso. Aí vai acontecer o que a gente conhece como as aberrações cromossômicas. Outra característica importante que se dá durante isso é a poliploidia. Quando a gente fala ploidia, né, é todo o grupo de cromossomos. E quando é poli, é vários, né? Dentro dessa poliploidia, temos dois casos a serem levados com interesse. A primeira, a euploide, que significa se ele tiver a adição de um conjunto todo, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Se uma criança ela desenvolver essa euploidia, ela teria uma adição de um conjunto todo, então ela teria 46 pares, o qual desencadeia uma mutação cromossômica numérica, portanto uma aberração cromossômica. E temos o outro, que é a aneuploidia, né? Que se faltar um ou ter mais um cromossomo, tá? Aí, no caso, vai desenvolver basicamente o que? Abortos espontâneos. Então, essa criança não vai virar um X-Men, nem muito menos, né, vai ter superpoderes, nada disso. Ela simplesmente vai ser abortada espontaneamente se tiver alguns desses casos de poliploidia, que esses são tipos de mutações cromossômicas numéricas. Tudo certo então, pessoal? Vamos lá. Dentro dos primeiros que a gente vai ver, tem um conhecido de vocês já devem ter ouvido falar muito, que é o síndrome de Down. No caso, também chamado de trissonomia 21. Por que a gente fala isso? Obviamente, vai ter problemas nos cromossomos autossomáticos. Lembra que tem os sexuais e tem os autossomáticos, como nós tínhamos visto na aula passada, tá? E essa aqui, obviamente, vai atingir população, tanto no caso gênero masculino como feminino. E normalmente ela se simplifica dessa forma aqui. Então, ela tem 47 cromossomos, com normalmente 46. Então, ela teve o quê? Uma euploidia ou uma aneuploidia. Lembra o que a gente falou agora há pouco? Que era o quê? São poliploidias, certo? Isso está ok. Agora, quando é uma euploidia, porque teve
o aumento do conjunto todo. Então seria, no caso, se for 23, seria 46 pares, que seriam 92 cromossomos, desculpa, 92 cromossomos, isso mesmo. Só que aqui tem 47. E a neuploidia era quando aumenta um ou diminui um. Então, se aqui é 46, que seria normalmente, a gente vê que tem mais um, então é uma aneuploidia. E, obviamente, se for no masculino, né, tranquilo. E no que? Isso acontece no cromossomo número 21, tá? Por isso que a gente chama de trissonomia 21. E no feminino é a mesma coisa, né? Só que é XX, né? A incidência dela é uma criança a cada 700 nascimentos. As características que levam, né, para distinguir isso, obviamente, é a deficiência mental, a estatura baixa, língua protusa, grande, boca pequena e o palato ogival, no caso, como podemos estar observando na figura, tá? Aí podemos observar, eles possuem uma microcefalia, o que desenvolve essa falta de desenvolvimento cerebral. E também nas mãos elas têm as pregas palmares diferentes. Elas têm uma prega só, né, como estamos observando. E aqui estamos colocando, né, observando todo o desenvolvimento, toda a carioteca, né, no caso. Então, esse conjunto de cromossomos que estamos à disposição, né, que temos os autossômicos, temos os sexuais, é conhecido como o cariótipo. Esse cariótipo, no caso, ele obviamente tem os grupos de cromossomos 1, 2, 3 até o, no caso, 23, né, que seria o sexual. Então, tem o problema no 21, no caso que acontece CB3, no caso que por isso que se chama trissonomia 21, que atinge 1, por isso aumenta mais 1. Então por isso a gente fala que 47XX, obviamente feminino, 21. Obviamente são pessoas de estatura baixa, se for homem ou mulher, no caso. Tudo tranquilo até aí, galera? Então vamos para a próxima. Agora vamos falar da síndrome de Patau. Essa síndrome de Patau também é um tipo de mutação cromossômica numérica que vai atingir cromossomos autossomáticos e é bem parecido, né, como tínhamos observado anterior, só que ele já não atinge o 21, cromossomo 21, ele vai atingir o número 13, tá? Por isso ele está chamado também de trissomia do cromossomo 13, são 3 que você vai ver conforme o cariótipo que nós vamos observar. A incidência deles é 1 para 5.000, ou seja, uma mutação para cada 5.000 nascimentos. Aí tem uma preferência pelo sexo feminino. O quadro clínico normalmente é severo, maiormente com os problemas das cardiopatias presentes. Então esse pessoal não tem muito o limite de sobrevida vai ser de 12 meses, tá? Vai ter a noftalmia, no caso, então vai ter perda da visão, vai nascer sem os olhos, por assim falar, e alterações no cérebro, que isso vai ser, né, as microcefalias, etc, etc. Ou também pode ser, né, no caso, os problemas na fenda ogival. Podemos observar aqui, né, no caso, o cariótipo atingindo o número 13. Por isso, esse é o síndrome de Patau. Lembra que com o 21 era, no caso, síndrome de Down. Então, podemos observar, no caso, nessa imagem, tem o problema da fenda labial também, né, no caso, e também, né, que se desenvolve conforme a figurinha, tem um limite de sobrevida de até 1 ano. A noftalmia seria isso que estamos mostrando aqui, né, que nasce sem o olho, né, praticamente, tem até uma protuberância, que isso foi um trabalho que nós observamos. E no cérebro, né, tem a formação pobre do cérebro, que leva a esse problema que a gente tínhamos falado, no caso de microcefalia. Tudo certo? Então, síndrome de Down, 21, síndrome de Patau, 13, e tem a síndrome de Edwards. Essa síndrome de Edwards, que também é uma mutação cromossômica numérica, obviamente também vai atingir os cromossomos autossomáticos, e ela também é uma aneuploidia, tá? Não esquece disso.
obviamente vai ser mais voltado para o sexo masculino, né? Aqui normalmente masculino, né? E no cromossomo 18. Ela também tem uma preferência por crianças femininas, mas também atinge homens, né? Como tínhamos falado. A cada 4 crianças que nascem com esse problema do síndrome de Edwards, tem uma criança homem ou sexo masculino que também vai ser atingida. A incidência é de 1 para cada 8.000 nascimentos. Ela também tem problemas cardiopatias gravíssimas, que leva para o óbito dessas crianças, tendo um limite de sobrevida de 1 ano de idade. E também elas apresentam uma hérnia diafragmática que também impossibilita uma correta respiração no caso. Tranquilo, aqui estamos observando o cariótipo, também 47, XX, aqui obviamente feminino, e no cromossomo 18, que aqui nós vamos a identificar o cromossomo, trisomia 18, do cromossomo 18, trissomia do cromossomo 18. Certo, pessoal? Aqui estamos observando, né, os problemas dados pelas cardiopatias, no caso uma criança que tem também retardo mental, etc, etc. Bem, agora vamos entrar na síndrome de Klinefelter, tá? Essa síndrome de Klinefelter, ela já envolve cromossomos sexuais, já não é os autossomáticos, como tínhamos visto nos 3 anteriores. Ela vai atingir, obviamente, vai ter 47, vai ser uma aneuploidia. E observa, normalmente, né, XY mulher, né, feminino, XX masculino, ou acho que é o contrário, né, gente? Então a gente está se confundindo. Então XX feminino e XY masculino. Só que aqui imagina o que está acontecendo. Temos XXY. Então a gente está tendo um problema, uma mutação cromossômica do cromossomo sexual. Ela vai ter uma incidência de 1 para 800 nascimentos. No caso, se for essa criança masculina, ela vai ter testículos pequenos, vai ter sinais aumentados do FSH, do hormônio folículo estimulante, ela vai ter uma estatura elevada, um corpo eunucoide, ele vai apresentar ginecomastia, né, crescimento dos seios, pouco desenvolvimento muscular e problemas cerebrovasculares. Esses problemas cerebrovasculares muitas vezes se desencadeiam, no caso, nos derrames cerebral. Certo, pessoal? Bora lá. Aqui estou mostrando o cariótipo, no caso, né? E que ele vai atingir os cromossomos sexuais. Então, você está vendo que tem um duplo aqui do X e o Y, que vai caracterizar uma criança masculina, obviamente com características femininas, né? Como tínhamos falado, o aumento, no caso do hormônio FSH, você pode ver uma criança de a estatura grande, a ginecomastia, etc, etc. Temos também a síndrome de Turner, que também atinge, no caso, cromossomos sexuais. Aqui já observamos 45 cromossomos, o qual é também uma aneuploidia, e somente encontramos uma parte de um cromossomo, que é o X. Essa será única e exclusivamente no sexo feminino, e a incidência de 1 para 2.000 nascimentos. Características desse tipo de casos é uma criança de baixo peso, pequena estatura, e uma característica importante, essa pele redundante na nuca, e obviamente essa criança ela tem ovários vestigiais, porque ela não vai poder ter filhos, no caso se reproduzir. Observamos aqui o cariótipo, que vai atingir o cromossomo sexual, presente aqui somente o X. E aqui a pele redundante na nuca, característico desse tipo de crianças que tem essa síndrome de Turner. Aqui podemos observar essas duas pessoas aqui, elas são da mesma idade, sendo que uma é normal e a outra tem a estrutura que parece uma criança, né, no caso, mas ela tem a mesma idade, ela seria uma pessoa adulta, só que tem a síndrome de Turner.
Tudo certo, pessoal? Então, acho que seria até aqui que a gente tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar o like no meu canal e deixar o ok também para ver que você visualizou, assistiu a aula. Fala se gostou ou não, se você tiver tua dúvida, fala com a gente ou se comunica também diretamente pelo grupo de WhatsApp da disciplina. Ok, pessoal? Então um abraço grande para vocês, fico com Deus e até já. Tchau, tchau.